Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Ele é um dos animais mais corajosos e destemidos do mundo. Seu nome é ratel, ou mais conhecido como texugo do mel. E por que eu falei que ele é um animal muito corajoso? Porque, como o próprio nome diz, adora comer mel. E para conseguir esse alimento, enfrenta as colmeias de abelhas. E outra coisa que chama muito a nossa atenção é que, mesmo sendo um animal pequeno, o texugo do mel se defende de hienas, cães selvagens e até de leões. Encara e enfrenta esses animais com muita garra e audácia. Vive em quase todo o continente africano, desde a Argélia ao Marrocos até a África do Sul. Também em países árabes como Irã e Arábia Saudita, até boa parte da Índia. Ele tem um corpo alongado e robusto, as pernas e focinhos são curtos. O corpo é bem adaptado para o combate. A cabeça é forte e achatada, com os olhos e orelhas pequenas. Seus dentes são bem afiados e as garras grandes e poderosas. Elas são curtas nas patas traseiras e incrivelmente enormes nas patas dianteiras. Ele tem uma glândula próxima da cauda chamada glândula anal, que produz um líquido com odor horrível. Esse líquido fedido é usado para demarcar seu território e na briga com outros animais. Quando um predador tenta atacar um texugo do mel, ele elimina esse líquido, tentando afugentar o bicho. Algumas pessoas dizem que no momento de atacar uma colmeia para retirar o mel, os texugos também eliminam o líquido fedido, para acalmar as abelhas, evitando ferroadas. Os adultos medem de 23 a 28 centímetros na altura do ombro e de 55 a 77 centímetros de comprimento, com a cauda tendo de 12 a 30 centímetros. As fêmeas são menores que os machos. Pesquisas realizadas em alguns países da África mostraram que os machos pesam de 9 a 16 quilos, enquanto as fêmeas pesam de 5 a 10 quilos em média. São considerados animais onívoros, ou seja, se alimentam de carne e de vegetais. Gostam de raízes, de algumas frutas. Mas seu prato principal, o que eles mais gostam de comer mesmo, é de carne. Geralmente caçam sozinhos, mas na época de reprodução, o casal caça juntos. Podem caçar durante o dia, mas preferem à noite. Dependendo da época do ano, caçam pequenos mamíferos, como ratos e coelhos, que compõem 39,7% do seu alimento em média. Também caçam répteis, como lagartixas, lagartos, cobras e tartarugas, sendo 47,9% do seu alimento em média. No geral, os texugos adultos machos consomem uma média de 1,3 kg de alimentos por dia, enquanto as fêmeas comem uma média de 900 gramas por dia. Caçam diversas espécies de serpentes, algumas extremamente venenosas. Por exemplo, as najas. Segundo alguns estudos, ele tem uma alta tolerância ao veneno. Não se sabe ao certo como os texugos do mel desenvolveram essa tolerância, mas acredita-se que ela se desenvolva desde a infância do animal até a fase adulta, como se fosse um processo de imunização, semelhante como ocorre com as vacinas. Quando acontece uma picada, o texugo sente o poder do veneno no seu organismo. Ele permanece em estado letárgico e fica como se estivesse desmaiado, até seu organismo reagir e eliminar os sintomas. Assim, o texugo se levanta como se nada tivesse acontecido. As mães ensinam seus filhotes a caçarem animais peçonhentos como escorpiões e cobras. Essas batalhas com serpentes são agressivas e mortais. Os texugos são rápidos e muito inteligentes, já que procuram distrair as cobras para conseguir atacar um ponto fraco do animal.
Além das venenosas, caçam cobras grandes e fortes, como as beetles africanas. Também atacam colmeias de abelhas com muita coragem. Apesar de existirem relatos de texugos mortos por milhares de picadas de abelhas, em geral ele não se importa com algumas picadas, já que sua pele espessa e o odor de sua glândula o protege. Escalam árvores com muita habilidade, graças às suas longas garras. Assim consegue capturar aves, filhotes e ovos nos ninhos. Também tem extrema eficiência na hora de cavar, podendo encontrar animais subterrâneos para predar. Outro fator que auxilia a encontrar suas presas é seu incrível olfato, aproximadamente 100 vezes mais potente que o olfato humano. Também podem atacar animais domésticos, mesmo os protegidos por telas e tábuas, no galinheiro, por exemplo. Há um registro de ataque na Índia, onde um texugo do mel matou 17 patos e 36 galinhas. Também são carniceiros, roubam a caça de outros predadores ou comem carcaças abandonadas. Conseguem até roer e triturar alguns ossos. Há casos documentados, ou seja, verdadeiros, de texugos do mel se alimentando de cadáveres humanos, ao encontrar corpos em cemitérios ou em outros locais. Não existem muitos estudos sobre a reprodução desses animais na natureza. As informações são mais de animais de cativeiro. Tanto o macho como a fêmea cavam tocas com suas fortes unhas para abrigar os filhotes. São capazes de cavar túneis em solo duro em apenas 10 minutos. Geralmente as tocas têm apenas 1 a 3 metros de profundidade. Mas também aproveitam tocas abandonadas de javalis, aardvarks e até cupinzeiros. Eles geralmente se reproduzem em maio e dão à luz a 2 filhotes, após 50 a 70 dias de gestação. Aos 2 dias de idade, os filhotes pesam entre 200 a 300 gramas. Nascem com os olhos fechados e totalmente sem pelos. Com aproximadamente 3 meses, o filhote adquire a pelagem com as cores semelhantes às de um adulto. E próximo dessa idade, começam a ser desmamados, mas a mãe cuida dos seus filhotes até 1 ano de idade. Ela troca de toca constantemente, já que o cheiro dos filhotes pode atrair predadores como hienas, chacais e leões. Ela os carrega na boca durante essa mudança de toca, segurando os bebês com muito cuidado e carinho. Os adultos percorrem longas distâncias para procurar comida. As fêmeas andam até 10 km por dia, enquanto os machos podem percorrer até 27 km por dia. Na natureza, vivem entre 7 e 8 anos. Isso porque podem ser mortos por animais maiores ou se machucarem seriamente nas lutas. Já em cativeiro, o recorde foi de um texugo que viveu 26 anos. Segundo a classificação atualizada no ano de 2005, existem 12 subespécies de texugos do mel. Além das diferenças genéticas entre esses animais, existem também diferenças físicas, como o tamanho e as cores com os tons diferentes de cinza, preto e branco. Existe até uma subespécie que é totalmente de cor preta, chamado ratel preto. São animais muito inteligentes. Inclusive, são uma das poucas espécies conhecidas por serem capazes de usar ferramentas, ou seja, produzir utensílios para usar em uma ação. Na série de documentários Land of the Tiger, de 1997, que foi produzido pelo canal BBC de Londres, um texugo do mel na Índia foi filmado rolando uma tora de madeira para subir e alcançar uma ave que ficou presa em algumas raízes no teto de uma caverna. Um outro vídeo feito em um centro de reabilitação na África do Sul mostrou um casal de texugos do mel usando bastões de madeira
montes de lama e pedras para fugir do recinto que estavam por um buraco. Se defendem de maneira muito destemida do ataque de animais bem maiores que eles. Claro que os texugos do mel não querem atacar todos os animais que encontram pela frente. Mas se não conseguirem fugir de um ataque, se defendem de uma maneira muito arrojada. Além do líquido fedido que eliminam no momento da luta, eles deixam todos os pelos das costas eriçados, a cauda numa posição bem alta e emitem muitos barulhos e grunhidos. Eles lutam com porcos espinhos, que não são tão maiores que eles, mas que possuem espinhos pontudos e perigosos. Enfrentam hienas, que são bichos com uma potência de mordida fenomenal. Lutam com leopardos, muitas vezes para tentar roubar um animal batido pelo grande felino. Encaram cães selvagens africanos, mesmo quando esses animais estão em grupo. Chacais não são páreos para os destemidos texugos do mel. E por incrível que pareça, os texugos encaram os poderosos leões, mesmo que os leões estejam em um grupo grande. Mas claro que algumas vezes, os texugos do mel são mortos por esses grandes animais, principalmente se for um texugo filhote ou jovem. Existem registros de um leopardo que demorou muito tempo até conseguir abater o texugo, que lutou bravamente até o final. Sua pele é dura e bastante solta, bastante frouxa no corpo do animal. Por isso os cães domésticos quase sempre não conseguem abater um texugo. Essa pele solta ajuda o texugo a se contorcer quando está preso na boca de um animal, quando algum animal o mordeu, se virando e alcançando o focinho do bicho. Nesse momento ele dá uma dentada poderosa para ser solto. A pele ao redor do seu pescoço chega a 6 milímetros de espessura. É uma outra adaptação para se proteger nas lutas. Eles podem atacar pessoas, inclusive já ocorreu com crianças em algumas aldeias, mas ele só ataca se for provocado. Inclusive os texugos do mel podem ser portadores do vírus da raiva, que no caso de uma mordida em uma pessoa, o vírus pode ser transmitido. Isso também pode acontecer com cães domésticos que estiverem contaminados com o vírus da raiva. Os texugos do mel não estão ameaçados de extinção, ainda bem, né? Se adaptam a vários ambientes. São resistentes a picadas de abelhas, escorpiões e cobras. São extremamente ferozes, fortes e corajosos. Com certeza, um dos animais mais incríveis do nosso planeta. E é isso aí, pessoal. Gostaram do texugo do mel? Um dos animais mais corajosos e destemidos do mundo. Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas novidades para vocês. Tchau, meus amigos. Até a próxima.